Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou trazer para você aqui como que você vai fazer o seu dia produtivo. Como que você vai construir um dia produtivo, como é que começa esse dia produtivo. Então, você tem que construir primeiramente um ritual de início. O que é um ritual de início? Se você começa o seu dia já imediatamente fazendo as coisas no automático, sem saber a sequência correta de coisas que você tem que fazer, isso acaba com que você às vezes não faz aquilo que deveria fazer, acaba esquecendo alguma coisa. Então já comece o seu dia planejando na noite anterior. Planeje o dia na noite anterior. E aí no outro dia você vai ter um ritual diário. O que é um ritual diário? Por exemplo, antes de você começar a trabalhar, se você trabalha em digital, se você trabalha com a internet, antes de você começar a trabalhar, bom você fazer uma meditação lida por 10 minutos, ou uma oração, né? Isso vai fazer com que? Com que te traga mais para o presente, com que você fique mais focado no momento atual, tá? Então, eu recomendo que você faça isso, ou você faz uma leitura, né? Uma leitura ali de 2, 3, 4 páginas ali, porque aí você começa a trazer o teu foco mais para a realidade, desacelera um pouco, e isso vai fazer bastante efeito. Outra coisa é, antes de começar, feito isso, você vai organizar os focos e os afazeres do seu dia. Você tem que ter pelo menos ali, né, 3 focos do seu dia. Um foco que é o mais importante, que é o Big Win, né, que é o seu prêmio, aquele que você não... Se você fizer aquilo ali, o dia, mesmo que você não consiga concluir todas as outras tarefas, mas já ganhou o dia, já mereceu o seu dia, porque você conseguiu concluir aquela super tarefa grande que você tinha para fazer. Então, começa o dia construindo esse ritual de início que eu acabei de falar, né? Definir os focos do dia. Se você não tem a absoluta clareza do que é prioridade, você passará o dia todo enrolando e precisará trabalhar mais que o necessário. Então, o que acontece? Eu não sei o que eu tenho que fazer durante o meu dia, eu não sei o que eu tenho que entregar hoje, eu não sei quanto que eu tenho que entregar hoje, se for, né, por produtividade, por produção, enfim. Se você não começar sabendo, fica muito difícil de você conseguir produzir, tá? Então, você tende a procrastinar quando você não faz isso. Então, você tem que definir os focos do seu dia antes. Então, antes de começar o trabalho, você vai pegar e vai definir de 3 a 5 tarefas, né? Que são prioridade máxima. Você vai ver, essas aqui são as prioridades máximas do meu dia. Eu tenho que terminar isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui hoje, tá? Você tem que escrever isso num lugar visível e você pode ser até num post-it e você faz como se fosse um checklist, né? Que é o próximo passo que eu vou falar agora. Então, segundo passo aí, definir os focos do dia. Foi o que eu acabei de falar. Defina de 3 a 5 tarefas que são prioridades máximas para você. Ok? 3. Decompõe os focos em checklists de ação. Por exemplo, tarefas complexas vão gerar o que? A paralisia. Você ficar inerte, né? E a paralisia por não saber aonde e como começar vai te levar à procrastinação. Então separe cada um dos focos, né? Se vai ter subtarefas ali para você concluir aquela tarefa, escreva o passo a passo que precisa ser executado para que esse foco seja cumprido, né? Então, no digital quanto na empresa, você sabe como fazer isso. Por exemplo, numa empresa, se você vai precisar de stretch, que você tem que embalar tantas peças hoje, você já deixa aquele stretch preparado, você já colocou, tá? Preparar o stretch, você colocou na sua, né, uma subtarefa da tarefa principal. Você tem que embalar tantas tarefas, tem que embalar tantos produtos no final do dia. Então, mas você vai precisar, o que você vai precisar? Você vai precisar de stretch, você vai precisar disso, aquilo, você já vai separar tudo, né? Fazer subtarefas, vai reunir tudo, vai dando um checklist ali para que você comece de forma ordenada, tá? Então, feito isso, né, você vai conseguir entender qual é a ordem que precisa ser executado, né, para que aquele foco principal, aquela tarefa principal, ela seja cumprida. Execute os focos em sprints focado, tá? Então, multitarefa sempre é burro, multitarefa força você a ser improdutivo. Então, procure fazer focos de trabalho focado. Por exemplo, se você vai gravar vídeos, né, se você trabalha no digital, você vai gravar conteúdo, separe aquele dia ou aquela tarde, enfim, só para gravar conteúdos, correto?
separa as roupas que você vai usar, separa tudo e grava conteúdo naquele dia, que vai ser muito mais fácil. Então, você conseguir separar e para que você consiga focar em períodos, você fazer um time batch, que a gente chama, um agrupamento de tarefas, e manter o foco naquilo ali durante aquele período, é muito melhor. Você consegue produzir muito mais, você tem menos picos de dispersão, né? E tem menos poluidade na sua memória. Então você vai ter uma visão mais clara, vai ter a cabeça mais fluida, você vai conseguir produzir melhor. Então, uma das coisas comece com blocos de 30 minutos a 1 hora, tá? E suba conforme for ficando fácil esses blocos de foco. Então, eu só vou fazer essa coisa aqui durante 30 minutos, 1 hora, só vou fazer isso. Outra coisa, se você trabalha no digital, se desconecte das redes sociais quando você estiver fazendo seus períodos de foco. Se você também trabalha numa empresa, não deixe na rede social na hora do seu trabalho, né? Celular no modo avião, distante de você. E se você for lembrar de algo que você tem que fazer, né? Anote e execute depois que você concluir esse sprint de foco, tá? Descansar é melhor do que procrastinar, permanecendo ocupado. Alguns não têm botão de desligar. Quando cansam do trabalho, o que eles conseguem fazer? Eles ficam se distraindo naquela lentidão, quase parando, quase dormindo, né? E se você não descansa, isso só piora o cenário. Então, às vezes, você precisa ir tomar uma água, né? Lavar o rosto, reidratar, às vezes um salzinho, né? Colocar ali uma aguinha com sal e limão, que é o Gatorade natural, enfim. Você tem que dar uma hidratada, você tem que lavar o rosto, né? Passar uma água ali e dar uma descansada, beber uma água. Se puder pegar um sol, né? Pega um sol. Se você trabalha no digital, você também tem essa oportunidade, ou se você trabalha na empresa, na hora que você sai ao meio-dia, também dá para você, além de beber água, se expor ao sol, ler um livro, né? Fazer uma tarefa manual, dar uma caminhada, né? Caminhar um pouquinho, esticar um pouco as pernas, né? Pegando um solzinho, olhe para a natureza. Se possível, você trabalha numa empresa, mas tem uma árvore, né, na frente da empresa, tem um ambiente que você possa ficar, num ambiente de natureza, vá para esse ambiente, leve um livro, né, leia pelo menos as 2 páginas primeiro, depois você faz o seu lazer, né, mas por enquanto foque em fazer isso, tá? Isso vai recuperar as suas energias, vai fazer com que você fique mais ativo, com que a sua energia seja reabastecida, e você vai conseguir produzir muito melhor. Então, eu trouxe aí para você 5 dicas para você aí. Não são só dicas, né? São ferramentas que você pode utilizar para construir um dia produtivo. Então, construa um ritual de início primeiro. Segundo, definir os focos do dia. Terceiro, decomponha os focos em checklist de ação. 4, execute os focos em sprint de trabalho focado. E 5, descansar é melhor que procrastinar, né? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber que você gostou. Um forte abraço e se vemos no próximo vídeo.